você sempre foi gato. Obrigado. Sempre foi gato. Mas não. eu acho que você deu um up, assim. Antes Você não- ficou mais gato. Antes não era, não. Gastei um dinheiro. Então, você gosta de uns procedimentos aí, né? Gosto, ainda falta alguns. É sério? Sério. Hoje eu vou estar com um especialista aqui no programa, falando sobre contorno corporal. Opa, que coisa boa. Sabe bom aquela demais. coisa, você quer fazer mais cintura, É, eu você quer tenho dar aquela entradinha nas costas, afinar as costas, colocar um bumbum que tá na moda. Eu tenho que tirar os flancos. Bumbum na nuca, assim, olha, então. É isso, muito o bom. doutor olha o nome, logo o nome Elvis, que eu sou apaixonada pelo Elvis Presley, sou fã. Quando eu encontrei o doutor, quando eu encontrei o doutor Elvis Baldivieso ali no corredor, que eu fui cumprimentar, conversar com ele, eu já perguntei quem é fã de Elvis. Ele falou, meus pais são fãs de Elvis, do Elvis, por isso que meu nome é Elvis. E ele vai contar tudo pra gente hoje, vai falar tudo sobre os procedimentos. Eu vou perguntar para ele o seguinte, por quê? Por que cada vez mais jovens estão aderindo à cirurgia plástica? Será que as redes sociais, Vaguinho, tem alguma parcela nisso? Essa cobrança louca desse estereótipo que foi criado, né, de que seria o perfeito, e as pessoas estão vendo na cirurgia, porque realmente existem verdadeiros mágicos, né, seres abençoados que têm ali o poder com segurança fazer algo que pra gente era algo inatingível. Então acho que a facilidade, né, tem sido um ponto importante. Eu já vou logo avisando o seguinte, eu vou sair correndo daqui, vou para aí, porque depois eu vou pegar o contato do Dr. Elvis aí. Você sabe que eu tinha certeza disso, né? Eu tinha certeza, porque olha, gente, vocês que estão nos assistindo, dependendo do assunto, ele aparece por aqui e fica dando uma olhadinha, viu? É lógico. Depois conversa com os convidados, já tira as dúvidas, não é, Vavá? É, bom programa, bom retorno e uma ótima semana pra gente. Tô com saudade, viu? Também. Um beijo. É isso, fiquem com a gente. Eu vou fazer exatamente uma pergunta para vocês. Você já pensou alguma vez em mudar alguma parte do seu corpo? Mais da metade dos brasileiros já pensou ou pensa assim. Está cada vez mais difícil encontrar alguém que já não tenha pensado ou que pense em mudar alguma coisa no próprio corpo. Além do desejo da mudança, existe a ação do tempo que acaba modificando o corpo. Aparecem flacidez, gordura localizada, envelhecimento da pele. Ainda bem que o tempo também tem possibilitado a ciência de evoluir em procedimentos que podem retardar, tratar ou mesmo prevenir tantas mudanças. A busca pelo contorno corporal harmônico tem o objetivo de equilibrar a saúde da pele e os contornos do corpo. Para falar no assunto, o doutor Elvis Baldivieso, cirurgião plástico dedicado a transformar vidas por meio de procedimentos cuidadosamente planejados. É isso, já estamos com ele aqui, o doutor Elvis Baldivieso. É assim que pronuncia, não é, doutor? Isso mesmo, Elvis Baldivieso. Pois é, seja bem-vindo ao nosso programa. Agora a gente pode começar falando sobre a questão, quando se fala contorno corporal, estamos falando de que partes do corpo? Certo. Primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite, por estar aqui com você, Gardênia. Contorno corporal, então, é aquelas gordurinhas que indesejadas nas pacientes que tem, por exemplo, nas costas, nas coxas, na parte do abdômen. A gente vai reutilizar essas gorduras colocando, por exemplo, no glúteo, onde mais a gente faz a colocação desse enxerto para dar um melhor contorno em relação à simetria do glúteo. Muitas pacientes se incomodam com simetria. O que a gente procura é simetrizar tanto a cintura quanto a parte do glúteo, o quadril. Isso que é o contorno corporal, dar simetria ao corpo. Agora eu quero saber o seguinte, existe uma métrica padrão, por exemplo, um formato de um corpo padrão ou, por exemplo, melhorar o contorno, né? Depende de cada pessoa. Sim, depende muito de cada paciente, depende do corpo, da estatura, do peso. Então tudo isso vai definir com quanto de contorno a gente pode dar, quanto pode melhorar esse corpo.
Agora, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. A gente vai continuar conversando aqui com o Dr. Elvis e você pode participar do nosso programa, você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp, que está aí na telinha, olha só. É só você apontar a câmera do seu celular, tá? Aí para o nosso QR Code, que está na telinha, você pode perguntar, pode tirar suas dúvidas aqui com o Dr. Elvis. Ele vai responder tudo. Olha, muita gente pergunta, muita gente tem curiosidade sobre o assunto. Inclusive, o que eu comentei com o Vaguinho, com relação a uma observação que antigamente as pessoas faziam cirurgia plástica já bem mais maduras, né, digamos assim, com mais idade. Hoje, a gente percebe que cada vez mais jovens estão aderindo à cirurgia plástica. Isso com, né, minha gente, colágeno em dia, a vitalidade. Vamos combinar que vai mudando, né, doutor? Como você mesmo falou, depois dos 40, então, começa uma luta e a gente vai fazer, lógico que os 40 de hoje, antigamente, era completamente diferente. Totalmente né? diferente. Totalmente diferente. A mulher de 50 hoje é completamente diferente da mulher de 50 do passado. Agora, que é um fato, cada vez mais jovens estão aderindo à cirurgia plástica. Por quê? As redes sociais definem corpos perfeitos. Isso influencia, de fato? Sim, com certeza. Hoje em dia temos muitas influencers, né, nas redes sociais, muitas influencers que fazem a cirurgia e as pacientes no geral, elas querem se identificar com esse corpo, não é? Elas procuram esse corpo da influencer. Então, cada vez, pacientes mais novas procuram dar um melhor contorno ao corpo delas. Agora, por exemplo, quando uma paciente quer fazer alguma coisa e não combina com aquilo, porque a gente vê diversos casos, não é, doutor Elvis? Por exemplo, quando a gente fala de preenchimento facial, a gente vê coisas assim absurdas, né? E provavelmente, por exemplo, chega alguma paciente no seu consultório querendo uma bunda que não cabe no corpo dela. Já aconteceu isso? Sim, já aconteceu. Acontece muito, aliás, né? Tipo, bundão tá na moda. Pelo amor de Deus, né? Tá na moda, na minha opinião, um bumbum que combina, que fica harmônico com aquele corpo. É mais ou menos isso, não é? Isso, exatamente. Né? Muitas pacientes procuram, além do harmonioso, procuram além da simetria da anatomia da paciente, né? Cada vez tem mais procura sobre isso, mas tem um limite, né? Não dá para prometer, não dá para falar para a paciente, eu vou deixar com um glúteo bem grande, daquele jeito que você está pedindo. Não tem, porque tem que ir de acordo com o corpo dela, tem que ver quanto de gordura ela tem para poder retirar, para poder usar a própria gordura no corpo dela. Né? Por exemplo, a gente vai passando o tempo e a gente vê o acúmulo de gordura em determinados pontos. Tem uma gordurinha que é muito famosa entre nós mulheres, que a gente fala, a gordurinha do sutiã, que é exatamente aqui que incomoda. As costas também ficam com uma gordurinha. O contorno, principalmente quando a gente tem filhos, né, já não é o mesmo. Então, tudo isso, por exemplo, vai ser lipado e aquela quantidade de gorduras que vai ser tirado dali vai justamente para aqueles lugares que faltam. Exatamente, a gente retira essas gorduras de excesso, vamos dizer, das costas, da parte lateral do peito, aquilo que você falou, da parte anterior do abdômen. Por exemplo, doutor, desculpa, mas olha lá, a gente tem uma imagem aí na telinha, por que acumula tanta gordura aí, por exemplo, em nós mulheres, que não tem dieta que tire isso? Por exemplo, você faz dieta, e tá lá, malha, e é tão difícil tirar essa gordurinha aqui, por exemplo. Exato, certo. Nessa imagem vocês podem ver onde ela está segurando, tem um ligamento que segura a pele para ela não cair mais para baixo. Então, por isso que essa parte tem uma gordura mais dura, mais firme e que acumula mais. Tipo, ela não desce mais. É como um anel que segura nessa região. Exatamente por isso o organismo segura ali? Segura ali, exatamente. Ali temos um ligamento nessa região e por isso que essa parte sempre acaba incomodando mais as pacientes. Braços, a gente vai falar sobre isso depois do intervalo, tá? Braços, por exemplo, né? A mulher tende a ficar com o braço mais largo, né? Com gordurinha. Abdômen, por exemplo, olha só, a gente teve uma imagem ali, se a gente conseguir voltar, que... Olha, no abdômen vai acumulando. A gente vai falar sobre isso. Culote, doutor, pelo amor de Deus, a gordurinha do culote. Tudo isso a gente vai falar depois do intervalo, porque o assunto hoje, se você chegou agora, é contorno corporal. A gente está conversando com o Dr. Elvis aqui no programa. Vamos tirar todas as dúvidas. Aproveite,
Mande a sua pergunta, né? Nosso WhatsApp está disponível para você. Hoje nós vamos também saber muitas coisas legais aqui no programa, né? A gente está falando de procedimentos. O que é que tem disponível, por exemplo, com relação a procedimentos para a gente melhorar cada vez mais? O que é que tem de novo? A gente vai saber hoje aqui no programa. Também vamos falar hoje, já que é segunda-feira, dia de pet. Minha gente, ontem quando eu cheguei em casa, a Eva só faltou falar de tanta saudade. É muita saudade, ela já está aqui nos bastidores da Band. Daqui a pouco a nossa Evinha está aqui no programa e hoje nós vamos falar dos cuidados em casa com os nossos pets. Agora nós temos um assunto hoje que é um pouco triste, mas a gente tem que falar sobre isso. Recentemente temos imagens aí, né? Aconteceu uma fatalidade. O Fábio casou, estava no seu momento lindo com a Bruna. Olha lá os momentos antes da fatalidade. O Fábio foi para um hotel ali no Recreio dos Bandeirantes e resolveu dar uma caminhada no seu primeiro dia de casamento, né? De casado. Resolveu dar uma caminhada com a Bruna na praia e um influencer em alta velocidade. Olha lá as imagens, eles saindo do hotel, vão atravessar a rua e olha o que acontece. Infelizmente, olha a fatalidade. Olha, é muito triste. Então, em casos como esse, por exemplo, de um trauma tão grande, você ter a vida de alguém que você ama tanto interrompida, ou você passou por um trauma tão grande, como superar? A gente vai conversar hoje com uma especialista, Marceli Quirino, sobre isso. O programa está só começando, você já sabe, estava com muita saudade de você. Você é o meu principal convidado, não sai daí não, a gente volta rapidinho. Fiquem ligados, o Exército abriu seleção para a formação de cadastro reserva no cargo de serviço temporário. Os candidatos podem ter nível fundamental, médio, técnico ou superior, segundo a função desejada. Confira os editais disponíveis na página oficial do Exército. Não percam! O que eu mudaria no meu corpo se eu pudesse, cara, acho que meu nariz, daria uma diminuidinha no meu nariz e ficaria mais forte. Eu melhoraria meus dentes e tal. Fazer uma lipo.
Pra tirar a barriguinha, tirar as gordurinhas do meu corpo. É porque eu acho bonita a pessoa magrinha. Eu acho que eu faria uma rinoplastia. Não é que tenha um problema com o meu nariz, eu acho meu nariz bonito, mas porém eu acho que eu poderia afinar um pouquinho mais. Tipo Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, essa pegada assim. Eu faria redução de seio, porque eles são muito grandes e me incomoda bastante, me causa dor. Questão financeira, né? Porque é caro para você fazer no particular. Tô tentando pelo SUS, mas demora muito, a fila é muito grande. Não mudaria nada, eu me sinto muito satisfeita com o meu corpo. Umas porque se incomoda com a barriga, porque tem barriga demais, outra tem bunda demais, tudo demais. O importante é você aceitar o seu corpo e eu sou feliz com o meu. Hoje em dia, acho que a grande maioria aí da sociedade gostaria de mudar alguma coisa, busca isso, né? Máximo respeito a quem gosta, quem quer mudar, mas por mim eu não mudaria nada não. A minha barriga, que me incomoda bastante. Às vezes quero botar um vestidinho, uma bermudinha, um croppedzinho. Não dá porque a barriga está apertando, né? No momento. Mais pra frente, quem sabe? Botar uma bundinha, um pouquinho de peito. Ficar bem magrinha, com a barriguinha bem sexy. Gente, estava conversando aqui, a gente estava assistindo as imagens, né? Muito obrigada a todos vocês pela participação. Seguinte, doutor Elvis estava lembrando, a gente, né, dos dados que o Brasil é o primeiro no mundo em cirurgia plástica. A brasileira é vaidosa, o brasileiro é vaidoso. Inclusive, se você chegou agora, eu estou conversando com o doutor Elvis Badivieso aqui no programa. O assunto é contorno corporal e é o seguinte, já temos perguntas no WhatsApp. Ótimo. E uma das perguntas é a seguinte, quanto tempo dura aproximadamente uma modelação? Nós vimos ali, muita gente querendo reduzir a barriguinha e tal. Quanto tempo dura uma modelação na cintura? Certo. Para fazer a modelação na cintura tem duas técnicas, né? Uma que é só uma lipoaspiração e outra que é a abdominoplastia associada à lipoaspiração. Vai depender quanto de pele, quanto tem a paciente para ver qual vai ser a indicação. Uma lipoaspiração mais ou menos são umas 4 horas, né, de abdômen e costas. E associado a uma abdominoplastia, umas 6 horas. Dona Conceição, estou ali parado aqui, ouvindo o doutor Elvis e parada nas imagens, não, né? A dona Conceição de Volta Redonda está perguntando o seguinte, doutor Elvis, se uma pessoa de 72 anos pode fazer esses procedimentos? Com certeza. Hoje a idade não é impedimento, por causa, se a gente faz primeiro todos os exames, se ela não tiver uma comorbidade que atrapalhe a cirurgia, não tem problema nenhum. Vou colocar um exemplo. Por exemplo, a paciente de 70 anos, que ela se cuidou sempre, boa alimentação, uma vida ativa de exercícios, comparado com uma paciente de 30 anos, que há 10 anos vem fumando, vem usando drogas. Então, um corpo totalmente diferente. A de 70 anos está ótima. Pode ser que aquela de 30, que teve esses 10 anos usando cigarro, drogas, não vai conseguir operar. E uma de 72, sim. Outra pergunta é a seguinte, se uma pessoa que fez uma bariátrica pode fazer esse tipo de procedimento, abdominoplastia, falei certo? Abdominoplastia. Abdominoplastia, exatamente. Sim, claro, a paciente tem até a cirurgia reparadora, a gente chama, né? Quando faz uma cirurgia bariátrica, elas reduzem até 50% do peso no primeiro ano. Uma vez estabiliza o peso no primeiro ano, a gente pode programar uma cirurgia reparadora, porque tem muita pele. Muito excesso de pele, muito excesso de pele. Então, a gente dá para fazer sim, até o indicado realizar esse reparo, para ela se sentir melhor, né? E estão perguntando, olha gente, tem muita pergunta aqui, mas eu vou deixar para vocês agora. Estão perguntando o seguinte, quais cirurgias fazer para ter uma silhueta perfeita? Certo. Aquela que dá mais contorno de cintura, abdominoplastia, lipoescultura e remodelamento de costela. Né? Isso sim vai a paciente ganhar muita cintura. Remodelamento de costela. Explica cada uma pra gente, doutor. Certo. A abdominoplastia é quando normalmente pacientes que já têm filhos acabam tendo uma distensão do abdômen, o músculo distende, ele fica mais fraco e ele se separa. A gente chama de diástase do músculo reto abdominal. A gente faz a aplicatura desse músculo, tipo, amarra esse músculo, né? Desde a parte superior até a parte inferior. Com essa aplicatura, de pontos que a gente dá, ela já vai ganhar mais ou menos uns 8 centímetros de cintura. Associado a isso, a gente tira toda a gordura lateral e associado a isso, a gente faz a fratura das últimas 3 costelas, aquelas flutuantes na parte posterior.
Tem duas técnicas, uma que retira a costela e outra que só fratura. Quando a gente fratura, essas costelas vão para dentro, mais a abdominoplastia, que puxou uns 8 centímetros, a paciente ganha uns 10 centímetros. A gente vê várias famosas, a gente leu sobre várias famosas que retiraram costelas. Existem várias perguntas na internet, as pessoas ficam questionando, né, quando escuta lá, a gente vai lendo os pôsteres e tal, vai escutando. Pode, não é que pode, algumas pessoas temem, né, essa questão da retirada da costela, mas hoje em dia já é mais tranquilo, não é, doutor? Sim, hoje temos duas técnicas, né? As técnicas cada vez vão melhorando. Hoje em dia, o resultado de retirar uma costela com fraturar uma costela é quase o mesmo. Então, só com um pequeno furo de menos de meio centímetro, você consegue fraturar as costelas sem ter que retirar, sem que seja muito traumático para o paciente. Então, porque, assim, a questão do... Peraí, deixa eu só perguntar aqui que a Tina vai... Tem muita pergunta, depois você faz esse ponto. Vamos lá, pergunta, Tininha. Pronto, dentro do nosso assunto, estão perguntando se essa costela não vai fazer falta para o nosso corpo, já que é uma engrenagem completa. Certo. Boa! Eu ia perguntar mais ou menos isso, tá, gente? Certo. Como a gente não retira as costelas, elas vão continuar lá. Sim. Então, e essas 3 costelas não fazem parte onde se encontra o pulmão. Então, elas estão por fora, por isso que a gente chama de costelas flutuantes, né? Então, elas não vão fazer falta, se retirar ou se fraturar. Né? Elas, quando se retira essas costelas, por exemplo, aquela pessoa que não tem muita cintura, já faz mais cintura. Eles ganham com fratura de costela ou retirada de costela, quanto? Uns 6 a 7 centímetros. Bastante, né? Bastante. Se a gente pensar com relação à cintura, é bastante. Bastante. Não é? Estão perguntando se tem alguma... Ele acabou de responder se existe alguma contraindicação. Não, porque são... Agora nós entendemos, eu entendi, são costelas flutuantes. Elas não estão com a função ali, na verdade, de segurar os órgãos, como, por exemplo, o pulmão que você falou, não é isso? Exatamente. Por isso que não tem nenhum problema, né? Uma contraindicação. Exatamente. Mas todo mundo pode fazer, por exemplo? Qualquer pessoa que chegar e falar assim, eu quero mais cintura e vou fazer uma cirurgia como essa, Sim, doutor? claro, toda paciente pode fazer, não tem contraindicação nenhuma. Tá, vamos lá. Agora vamos perguntar o seguinte, com relação, a gente vê tantos procedimentos, a gente está falando aqui de contorno corporal. Hoje a gente tem muitos casos, inclusive eu estava conversando com o Dr. Elvis sobre a digital influencer, né? Recentemente eu estava viajando de Brasília, que faleceu, fazendo um procedimento para aumentar o bumbum com PMMA. Quando a gente fala de remodelação, né, de contorno corporal, você explicou no bloco anterior que você usa a própria gordura do organismo e coloca lá. A gente vê muitos problemas, né, acontecendo no decorrer da história, né? As pessoas são vaidosas, elas querem estar mais bonita, não tem problema. Eu sou extremamente vaidosa também, doutor. Eu acho que os anos vão passar para todos e que bom, né? Os anos são resultados do que estamos vivendo, e viver é um presente. E a gente tem que viver e quer melhorar, a gente tem que buscar, tem condições, busca melhorar. Agora, como o Vaguinho citou também na nossa conversa, segurança. A gente tem vários problemas por colocação de produtos inadequados no nosso organismo, por não visitarem, consultarem lá a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para ver se o seu cirurgião está constando lá, entre outros procedimentos que por preço, a internet hoje facilita muita coisa, mas também é nociva para um montão de coisas. Não existe você buscar um procedimento para tratar o seu corpo, a sua saúde, promoção de cirurgia plástica, promoção de colocar... Cara, desconfia disso, não é, doutor Elvis? Tem que desconfiar porque você... É a vida da pessoa, né? Você tem que fazer uma cirurgia com segurança, né? A cirurgia plástica estética, falando, não é uma cirurgia de urgência. Então, você tem que a paciente tem que estar com todos os exames. Adorei, não é uma cirurgia de urgência. Exatamente. Por isso que tem que ter cuidado. Exatamente. A paciente tem que ter todos os exames dentro do normal para não colocar a vida da paciente em risco, né? Muito bom. Doutora, a gente vai continuar conversando, eu vou chamar um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre fatalidades que acontecem inesperadamente, como o caso do noivo, né, que casou e no dia do casamento, infelizmente, veio a óbito.
O que a pessoa, o que a Bruna, por exemplo, que estava com a vida, sonhando com uma vida a dois, consegue agora continuar, né? A gente vai falar sobre superar os traumas. Hoje também é dia de Meu Pet. A gente vai falar sobre os cuidados que precisamos ter com os nossos pets. Não sai daí, a gente volta já. E daqui a pouco também a gente finaliza com o Dr. Elvis. Ele vai falar, fazer considerações finais do que a gente está conversando hoje. Não sai daí, a gente volta já. Vou chamar o conselho tutelar. Vou chamar o conselho tutelar, Berenice. Ó o conselho tutelar chegando ali. Ó o conselho tutelar. Ih, vai pegar o... Ó, escuta. Ó lá quem tá chegando. É o conselho tutelar. Meu Deus, vai pegar a Berenice. Ai, ai, ai. Ai, ai. A gente vai pro intervalo e volta já já. Estamos de volta, são as super tardes da Band e hoje é dia de Meu Pet. Meu Pet, com Gardênia Cavalcante. Oferecimento Apaixonados por Quatro Patas, a maior rede de clínicas veterinárias e pet shops populares do Brasil. E agora vamos chamar a nossa Eva. Gente, a minha menininha ontem fez uma festa quando eu cheguei em casa. Vem pra cá, meu amor. Tem muita gente com saudade. Ué, o que foi isso? Ah, ela quer visitar o tapete antes. Eva Maria se comporta. Não é possível, gente. Não há. André Marini. Cleide. Maravilhosa, gente. Mamãe. Não, mamãe, aqui, mamãe, vem cá, mamãe, isso. Senão você deixa o presente número 2, doutor, no tapete, pelo amor de Deus. Agora é o seguinte, quem tem essas fofuras em casa, né, quem tem pet em casa, sabe, que tem que ter alguns cuidados com eles, né? Por isso a veterinária Louise Souza vai dar algumas dicas pra gente. Vamos ver. Olá, Gardênia, boa tarde. Hoje eu vim aqui para alertar sobre alguns perigos, né, que o nosso pet corre dentro de casa. Um dos principais riscos é com relação a produtos de limpeza, principalmente cloro, água sanitária, produtos à base de soda cáustica. Esses produtos, eles são abrasivos, eles podem causar alergias, podem causar
queimaduras graves, podem causar intoxicação. A melhor forma de higienizar uma casa que tem pets é com detergente de pia que a gente usa para lavar louça, álcool e água, só. Plantas como cebolinha, orégano, babosa, hortelã, manjericão e samambaia também são plantas tóxicas para o nosso pet. Não é que você não pode ter em casa. Elas podem ficar num lugar onde o seu pet não alcança, elas podem ficar num lugar protegido, telado. E a cozinha é um ambiente onde mais oferece risco dentro de casa para o seu pet. Latas de lixo com restos de comida, temperos. Muitas vezes a gente chega do mercado, deixa as sacolas de compra no chão e enquanto a compra está ali no chão, a gente vai guardando as coisas. O seu pet pode comer a sacola de plástico, pode comer alguma coisinha que está ali dentro. Então, a cozinha precisa ter aquele separador. Na nossa casa, nós temos muitos aparelhos domésticos, carregador conectado na tomada. O que nós devemos fazer? Proteger os fios com calhas, aquelas calhinhas que passam na parede. Espero ter ajudado todos vocês com essas dicas. Vamos sempre ficar atentos aos nossos bichinhos, pois eles são integrantes da nossa família e merecem ser protegidos dos riscos que a nossa residência pode oferecer. Obrigada, doutora Heloíse. Pois é, olha, por exemplo, algumas informações aí que eu não sabia. A gente precisa ter cuidado, né? Afinal de contas, são os nossos filhos, né? Eu tava morrendo de saudade, gente. Ela preferiu o tapete que a mim. O que é isso? Como assim? Agora é o seguinte, gente, eu quero falar com você que tem um cachorrinho, tem um gatinho e até os dois em casa, né? Tem gente que é apaixonada, eu sou uma apaixonada por pets, né? E apaixonados por quatro patas tem tudo para eles. Se precisamos, por exemplo, de vacina e a gente tem que vacinar, na Apaixonados tem. Se precisamos de castração, na Apaixonados tem. Se o caso for só um remedinho, na Apaixonados tem. E se for, por exemplo, o caso de uma emergência, na Apaixonados também tem. E se você quiser só ração ou simplesmente um brinquedinho para eles, a Eva tem um montão de brinquedos, viu? Na Apaixonados tem também. E até, por exemplo, um plano de saúde exclusivo para o seu animalzinho, Apaixonados tem. Apaixonados por Quatro Patas é a maior rede de clínicas e pet shops populares do Brasil, com quase 100 unidades em todo o estado do Rio, parte de São Paulo e até no Rio Grande do Sul. Agora é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e encontre Apaixonados mais perto de você. Da castração ao plano de saúde, se é para o seu pet, na Apaixonados tem. Meu Pet, com Gardênia Cavalcante. Oferecimento, apaixonados por quatro patas. Se é pro seu pet, na Apaixonados tem. Pois é, na Apaixonados, gente, porque somos apaixonados, né, por esses bichinhos maravilhosos, é isso. Agora, doutor Elvis, você tem algum bichinho assim em casa, algum pet? Não, eu já tinha assim, mas por causa do espaço no apartamento pequeno, a gente decidiu levar ele para Bolívia. Porque na minha casa na Bolívia tem bastante espaço, então a gente levou ele para lá. Agora ela resolveu se comportar, você viu? Ela chegou, fazia tempo que ela não vinha aqui no estúdio, a gente estava de férias. Daí ela fez o quê? Mamãe, eu prefiro ir ali logo, deixar minha marquinha do que ir pro seu colo. Ela tá quietinha aqui. Tá quietinha. Olha só, nós temos mais uma pergunta, doutor, para você. Uma pergunta de uma mulher de 70 anos. Ela diz que faz atividade física, faz pilates e tem muito bumbum. Eita, mulher, tu tem bumbum, tanta gente querendo bumbum, mas ela quer tirar a gordura do bumbum e colocar nas mamas que estão caídas. Pode? Sim, dá para retirar sim a gordura do glúteo, mas para fazer enxerto na mama, na verdade, a gente tem que avaliar primeiro, né? Porque às vezes o caso não é de colocar gordura ali e se realocar essa mama, fazer uma mastopexia para realocar essa mama e deixar com um volume bonito, desejado para a paciente. Né? Geralmente, assim, a gente brinca, né? Outra coisa que a gente estava vendo a moça lá quando as pessoas apareceram falando, no Povo Fala, falando que tinha uma quantidade de mama excessiva, né? E que realmente deve incomodar, principalmente as costas. E você estava contando um caso que você agora retirou 3 quilos e um pouquinho, 200, 3 quilos e 200. As pessoas estão procurando, eu sempre falo aqui, doutor, no programa o seguinte, que eu acho
a gente tem que fazer tudo para melhorar. Agora, eu não concordo muito com o modismo. Por exemplo, teve uma época, né, lá atrás, que os seios menores era o ideal. Depois veio a época que volumosos, e as pessoas vão nessa história de assim, não, é moda. E a gente sabe que tudo no nosso corpo é uma harmonia. Sim, exatamente. Aquele nariz que combina com o meu rosto não combina com o seu. Exatamente. A minha boca não combina com a sua, porque é óbvio que existem hoje, graças a Deus, a gente viu várias pessoas falando do nariz para melhorar, mas tudo dentro daquele perfil que é o seu, que vai ser adequado ao seu corpo. Com relação ao contorno corporal, da mesma forma. Exatamente, da mesma forma, né? Tem muitas pacientes que chegam no consultório com uma foto, né? De uma influencer. É né? assim? É assim, chega, eu quero esse nariz, por exemplo, eu quero essa história mama, exatamente, eu quero esse abdômen, eu quero essa cintura. Tudo vai depender do corpo da pessoa. Não dá para fazer um corpo igual a outro, né? Olha, doutor, a gente volta a conversar daqui a pouco. A gente teve um probleminha com o link com a Marcele Quirino. A gente não está conseguindo fazer a ligação com ela para a gente conversar com ela. Daqui a pouco a gente completa, continua aqui com o doutor Elvis. Mas a gente está com a Francilene, que é psicóloga, porque a gente anunciou que íamos falar hoje aqui no programa sobre esse caso, essa fatalidade que aconteceu, né, com o Fábio e a Bruna, que eles embarcariam, inclusive, né, para uma viagem de lua de mel há uma semana atrás. E o casal faria uma viagem depois do casamento, aquela viagem no estilo mochilão, que vão viajando, né, vão conhecendo lugares. Os destinos estavam entre o Japão, aliás, um dos destinos era o Japão, né, que é o país de origem da família paterna do noivo, né? Que ele era fisioterapeuta e casou naquele dia, enfim, no dia 15 desse mês, em um sítio em Guaratiba, na zona oeste do Rio. Daí o casal saiu da festa às 22 horas, seguiu para o hotel no Recreio dos Bandeirantes, também na zona oeste do Rio de Janeiro, e de acordo com familiares, os dois deixaram as malas no quarto e desceram para dar aquela caminhada na orla, né? Conversarem, enfim. Quando estavam atravessando, a gente tem imagens aí que está passando, estavam atravessando a Avenida Lúcio Costa, o carro em alta velocidade, dirigido pelo influenciador Vitor Vieira Bellarmino, que estava em altíssima velocidade, atropelou o Fábio, que morreu na hora. O influencer continua foragido, né? Enfim, é uma fatalidade, a gente espera que realmente a justiça seja feita. Em novembro de 2012, não sei se vocês lembram, o sargento da Marinha, também Fábio, né? Só que Fábio Jefferson dos Santos, de 33 anos, né? Se casou com a Geisa e eles estavam juntos há 7 anos. Daí, ao saírem da festa, por volta da 1h40 da manhã, mais ou menos, o Fábio levava um copo de chopp. Olha só, doutor, um copo de chopp no bolso. A gente pensa, às vezes, que não vai acontecer, mas aconteceu. E caiu, tropeçou e caiu, e os cacos da tulipa furaram a veia femoral dele e ele veio a óbito, perdeu sangue até falecer. Faleceu antes de chegar ao hospital. Enfim, quantas fatalidades. Inclusive, o doutor Elvis me lembrou da noiva que queria chegar na festa no helicóptero, e o helicóptero caiu, ela faleceu antes de chegar à sua festa. Enfim, são tantos problemas. Olha, eu fico toda arrepiada pensando, né, nessas situações. Agora, para quem foi, já está em outro plano. E para quem fica? Como superar uma situação dessas? Como superar esse trauma, né? A pessoa fica completamente atordoada. Vamos conversar agora com a especialista, a doutora Francilene. Muito obrigada, doutora, por nos atender assim de pronto, né? Mas a pergunta é, como superar um trauma assim? A primeira, boa tarde a todos. É um prazer estar novamente aqui com você, dessa vez online, né? Bom, vamos lá. A gente precisa falar, né, sobre o acontecido, né, sobre o acidente. De uma maneira geral, a gente acredita, pelos familiares, que poupar, entre aspas, né, poupar tudo que aconteceu, né, não falar sobre esse assunto é uma maneira de poupar a pessoa. Mas, atualmente, dentro da psicologia, existem especialistas em traumas. E é muito importante que a gente fale do acontecido. Ao contrário do que as pessoas pensam, que uma maneira de sensibilizar as pessoas é não falar sobre isso,
a gente deve falar sim. E dentro de um critério de psicologia, dentro de um espaço terapêutico, é importante que o profissional tente, de alguma maneira, dentro da intervenção, ajudar esse paciente a ressignificar, né, o momento da vida e que dê a oportunidade de falar sobre o acontecido. Pelo que eu tenho informações, né, a produção pode até me confirmar, parece que a Bruna não quis falar sobre o assunto. Ninguém da família quis falar sobre o assunto. Ela vai prestar depoimento essa semana. A gente entende, eu compreendo muito, eu que já passei não um trauma dessa forma, né? Porque mas assim, quando você perde alguém que você ama, né? Assim, os primeiros dias, né? Os primeiros meses, assim, são bem difíceis. Imagina no dia do seu casamento. Você não consegue mensurar tantos planos, né? Ali foi interrompido uma vida, malas prontas para viajar, é uma vida idealizada com aquela pessoa do seu lado e a pessoa vai embora no dia do casamento. É mais difícil, eu penso que é mais difícil ainda, não é? Não, com certeza. Você está diante de um grande sonho, né? E a gente que vem acompanhando essa tragédia, isso é uma tragédia. A gente que vem acompanhando esse caso, a gente nitidamente o quanto eles sonharam com esse momento. E eles estavam ainda saindo daquele momento de magia. Então, para ela, que acabou de sair desse momento de magia e caiu praticamente num penhasco, num abismo, ela deve estar sob efeito de trauma. Né? E é muito difícil realmente superar isso. Mas eu tenho certeza que se ela procurar um profissional, né, profissionais capacitados, ela vai conseguir ressignificar esse momento de alguma maneira. E ela vai precisar falar sobre isso. Quanto mais ela conseguir falar sobre o que aconteceu e não guardar, para ela vai ser melhor, para que ela consiga superar. Obviamente, Cadênia, que no momento desse dor, a gente precisa encontrar muita força interna para conseguir lidar com um momento difícil como esse. Então, a gente vai buscar forças em psicoterapia, na religião, no apoio com a família, no acolhimento dos amigos. Toda ajuda que ela conseguir nesse momento vai ser bem-vinda. Não vou dizer para você que só o apoio psicoterápico vai resolver o problema dela, porque eu vou estar mentindo. A força, o apoio dos amigos, da família, vai fazer muita diferença nesse momento. É isso, compreensão, não é? Muita compreensão, muito amor e o tempo, né? Mesmo assim, eu sei que com o tempo é difícil, mas é isso. Quero te agradecer pela participação. Muito obrigada, Francilene, mais uma vez por nos atender de pronto. Sempre bem-vinda aqui ao nosso Vem Com a Gente. Quero aproveitar, mandar um abraço muito grande para a família do Fábio, para a família da Bruna. Muito amor, né? Minhas orações, o meu carinho. E é isso. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, a gente vai conversar um pouco mais com o Dr. Elvis. Eu volto já.
Voltamos ao nosso Vem com a Gente nas super tardes da Band, recebendo hoje o Dr. Elvis aqui. Dr. Elvis, muitas perguntas para você. Ótimo. Inclusive, muita gente perguntando como encontrar o Dr. Elvis, qual o endereço. A gente está colocando aí na telinha, tá, o @ do Dr. Elvis. Você pode entrar aqui na bio do Dr. Elvis, você vai clicar e vai ter lá todas as informações para você tirar suas dúvidas, se quiser agendar, enfim, com o doutor. Tá tudo lá para vocês, tá bom? Doutor Elvis, vamos fazer considerações finais de tudo que a gente conversou hoje? Ótimo. Por favor. Então, a gente falou sobre contorno corporal, todos os cuidados que a gente tem que ter, o que pode ser feito ou não. Deixa a sua mensagem para gente. Certo. Contorno corporal é muito importante, né, nas pacientes, porque vai mudar a autoestima da paciente, né? Isso vai mudar a vida da paciente. As pacientes às vezes não faz para outras pessoas verem, às vezes faz para si mesmas, né? Então isso vai mudar muito. O contorno corporal vai desenhar o corpo. É o que eu sempre falo, o que desenha o corpo de uma mulher é a cintura. A cintura, quando a mulher coloca um vestido colado, coloca uma roupa mais apertada, desenha o corpo da mulher. Então, se está com autoestima baixa por causa de que está incomodando aquela gordura, faça a cirurgia que você vai se sentir melhor. Isso vai levantar a tua autoestima, né? E faça com um profissional qualificado. Né? Exatamente, profissional qualificado. Inclusive, nós temos muitas perguntas no Instagram, inclusive sobre que fez uma cirurgia para aumentar a mama, agora que ela engordou um pouquinho, está sentindo dores nas costas, o que ela tem que fazer. Ela pode tirar, doutor? Pode sim, pode retirar a mama, pode diminuir o tamanho, né? Não retirar a mama, diminuir o tamanho para deixar alguma coisa mais harmoniosa com o corpo dela, que não incomode tanto com o peso como na estética, né? É isso, adorei te receber aqui no nosso Vem com a Gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por tirar nossas dúvidas, por conversar com a gente. É isso mesmo, gente. Muita gente fala assim, mas cirurgia plástica, tudo que a gente faz para o nosso corpo é vaidade, é para nossa autoestima. Não é uma questão só da vaidade, é uma questão do nosso bem-estar. Quando a gente está de bem com o nosso espelho, tudo funciona melhor. É cuidar do cabelo, cuidar da pele, cuidar da alma, cuidar do corpo. Ficar bonita em todos os aspectos. Isso com certeza vai te deixar com a vida muito melhor e mais leve. E não esquecer aquilo que nós conversamos aqui com o Dr. Elvis, de procurar um profissional qualificado. É o seu corpo, é o templo que você mora e você tem que ter todos os cuidados, tá bom? Nosso Vem com a Gente está ficando por aqui. Eu estava com muita saudade de vocês, estou de volta. Kátia Fonseca chegando com o Melhor da Tarde. Amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário. Um beijo. Olha a música, gente. Eu sei pra ficar, Pedrinho. Que eu amo vocês. Beijo. Tchau, até amanhã. Ninguém vai sentir frio no Festival de Inverno Rio. Ninguém vai sentir frio no Festival de Inverno. Que é, Matheus?